Pessoal, eu tenho que falar aqui uma coisa que tem sido muito importante na minha vida e que pode ser importante na vida de vocês também. Uma habilidade, uma habilidade que eu tô cada dia mais evoluindo ela. E ali, não sei que bicho é aquele, acabou de passar correndo aqui. Caraca, parece um castor, não sei. Primeira vez que eu vejo isso aqui. Deve ser um castor. Uma topeira, não sei o que é. Passou correndo bem aqui, ó. Entrou aqui pra dentro do mato. Caraca, que maneiro. Isso que eu gosto de vir correr assim, ó, no meio do mato, na margem dos rios, né? Na natureza, correr no meio da natureza, né? Aqui tu consegue ver coisas que talvez no dia a dia, na cidade, ou em casa, ou no trabalho você não veria. Acabei de ver um animal aqui que eu nunca vi pessoalmente, assim, fora do zoológico, entendeu? É interessante. Eu acho que vocês nem conseguiram ver também, porque ele passou tão rápido ali. Mas voltando aqui ao assunto, uma habilidade que eu construí, olha só, um caminho aqui, ó. Será que leva onde esse caminho? Vamos lá dar uma olhada? E conversando aqui, né? Uma habilidade que eu tenho construído na minha vida e que eu acho que é fundamental na vida de todo mundo, que é a habilidade de comunicação com o mundo. E quando eu digo comunicação com o mundo, eu quero dizer que as pessoas precisam aprender a... Caraca, nunca vi esse caminho aqui, hein? Primeira vez que eu tô... Ih, nem vou entrar aqui. Não vou entrar aqui não. Continuar conversando, bate-papo aqui com vocês, tranquilo. Eu não quero ter que correr fugindo de um javali. Até porque eu tô com as pernas travadas. Acabei de correr pra caralho, até a exaustão. Na verdade foi até mais do que a exaustão. Eu fiz aqui um vídeo passado, o último vídeo, explicando como utilizar a corrida ou qualquer outro tipo de esporte para poder treinar teu psicológico, tua mente. Tá, voltando, é a comunicação com o mundo. E eu tenho cada vez mais aperfeiçoado essa habilidade, que é uma habilidade muito importante nas nossas vidas e que eu aconselho a todos. Você que está aí do outro lado da tela assistindo, né? Cara, com certeza você nesse momento está perdendo tempo de conseguir essa habilidade assim. É claro que essa conversa aqui não é só para todos, né? É para uma parte da população, principalmente a população brasileira, porque você vê os brasileiros, além de não saberem falar o inglês, também não sabem falar o próprio português. E eu não estou dizendo saber falar, usar as palavras corretamente. Não, eu tô querendo dizer se expressar, se comunicar, saber deixar bem claro a mensagem que você quer passar, entendeu? O que eu quero passar aqui para vocês é o que? A comunicação com o mundo, que é o que? Para você poder se comunicar com o mundo, existem duas formas, que é usando a tecnologia, né? A internet está por aí e hoje você consegue traduzir qualquer texto, qualquer vídeo, né? E a outra é você se habilitando a falar uma língua, de preferência o inglês, né? Que é a língua mundial, é a língua que todo o mundo fala. E por que eu digo que isso tem sido muito importante na minha vida? Sinceramente, eu ainda não cheguei no ponto de precisar usar o inglês para ter oportunidades boas de trabalho ou solucionar problemas de outras pessoas. O inglês que eu tenho no momento é aquele inglês básico que
a gente pode estar usando em viagens para poder pedir informações, orientações, né? É aquele inglês para você conhecer uma cultura nova, para você conseguir ajudar alguém rapidamente, né? Conseguir pedir ajuda, né? Que também é muito importante isso. E, cara, eu tenho conversado com algumas pessoas um tempinho atrás de outros países, principalmente países muçulmanos. Eles falam um inglês muito bom. O inglês deles é muito bom. Tipo assim, muito bom que eu digo, é fácil de você compreender e entender o que eles estão falando, entendeu? Eu não sei se é por conta da língua deles, o árabe, a língua paquistanesa. O inglês deles é falado como o nosso inglês, nós brasileiros, quando a gente está aprendendo inglês, a gente fala um inglês, não só nós brasileiros, né, os sul-americanos, né? A gente fala um inglês que se destaca de qualquer outro tipo de inglês de outros países, né? Principalmente aqui para a Europa, a Ásia, né? Eles têm um inglês mais, sei lá, fluido. A gente tem um sotaque bem carregado na hora de falar o inglês. Mas enfim, sem enrolação aqui. Isso tem me ajudado com o quê? Com o trabalho? Não, porque eu ainda não nunca pensei em buscar algo relacionado ao inglês no trabalho. Nunca pensei em nada disso. Mas isso tem expandido a minha mente para poder observar culturas diferentes da nossa. Culturas diferentes da cultura brasileira, sabe? E quando a gente fica preso dentro de uma caixinha, que no caso, estou dizendo aqui, o Brasil, né? Quando a gente fica preso na nossa cultura, a gente acaba achando tudo que está fora dessa nossa caixa, tudo fora do nosso alcance, né? Porque você saber uma língua, ele te capacita e acaba ampliando, expandindo a tua zona para buscas, né? Para buscas de conhecimento, para buscas de opiniões, né? Enfim, diversas coisas. E eu tenho acompanhado bastante de outras culturas aí pelo mundo, não só a cultura americana, né? Porque esse é o inglês que eu tô aprendendo. Na verdade, eu aprendo um pouco do inglês americano, um pouco do inglês britânico, é uma misturada do caramba. Mas o que importa é você conseguir se expressar, conseguir entender e resolver teus problemas, né? Basicamente isso. E não só isso também, mas como eu estava falando aqui, isso tem ampliado a minha visão de cultura, né? Antigamente eu achava que aquela coisa de para que eu vou aprender o inglês, para que eu vou aprender outra língua, se eu tenho de tudo aqui no Brasil, eu consigo resolver tudo falando português, eu posso usar a internet, né? Mas acaba que quando você aprende o inglês, quando você aprende qualquer outro tipo de língua, você acaba vendo um outro mundo, você meio que desbloqueia, você consegue abrir um portal para poder conhecer coisas novas, pessoas diferentes, culturas diferentes, e aí você acaba vendo semelhanças da sua cultura, da nossa cultura, né, brasileira, com outros países, entendeu? E isso era uma coisa que eu achava completamente absurda. Caraca, olha aquele povo lá, aquele país lá, eles são tão diferentes da gente aqui, eles fazem isso, meu Deus do céu, não sei o que lá. Eu julgava muito, mas eu julgava sem ter noção do que eu tava julgando, entendeu? Sem entender, sem saber o que se passava na mente, na cultura, na vida deles, né? E hoje em dia eu já tô começando a ver isso com outros olhos inclusive esse vídeo aqui tá sendo um vídeo para eu poder me corrigir,
de todos esses erros que eu cometi no passado, né? Não que eu esteja arrependido, né? Eu acho que a gente não precisa ficar se arrependendo dos erros que a gente cometeu no passado, até porque os erros cometidos já se passaram e se a gente ficar preso nisso, a gente acaba ficando maluco, né? É bola pra frente, conserta o que foi feito de errado e fazer... Caraca, toda vez eu tô escutando um barulho nesses mares, mas acho que é o vento. E bola pra frente, vamos fazer o certo, tentar fazer o certo, né? Porque até quando a gente acha também que a gente tá fazendo as coisas certas, lá no fundo tem alguma coisinha que a gente acaba fazendo de errado. Mas enfim, isso é a vida, né? A gente vai aprendendo aos poucos, vai mudando de opiniões, vai mudando a nossa ideia, a nossa mente, né? Mas eu vim aqui especialmente para dizer para vocês, cara, se vocês querem expandir tua mente, expandir a tua vida em relação a negócio, a espiritualidade, a crescimento pessoal, né? Aprenda a se comunicar com o mundo, porque o mundo fora da nossa bolha tem muito a compartilhar com a gente, tem muito a ensinar a gente, entendeu? Experiências que talvez, se a gente continuar parado ali na inércia, não querendo evoluir, a gente fica para trás, não só para trás, mas a gente acaba perdendo, né? E isso tem despertado muito essa ideia na minha cabeça. E futuramente, mas bem futuramente, talvez é capaz de eu trazer vídeos em inglês aqui ou em outros países que falem a língua inglesa, né? Mas não sei, isso ainda está bem longe de acontecer e é basicamente isso que eu queria. A mensagem de hoje é essa, tentar evoluir para a comunicação, que a comunicação ela abre portas pra gente, principalmente a gente que você aí que vem de uma situação ruim, como eu vim, mas eu não fico me vitimizando, né? Acho que a pior coisa que tem é a gente ficar se vitimizando. Ah, eu vim da comunidade, eu vim da favela, eu vim de uma cidade ruim, meus pais eram pobres. Cara, esquece isso, só tenta evoluir, né? Eu penso nisso o tempo todo. Mas para esse tipo de pessoa, pra gente que vem desse tipo de situação, isso é bom, porque a gente tá aqui no primeiro degrau, e quando a gente aprende uma língua nova, a gente tipo que pula umas 3, 4 casas, uns 3, 4 degraus para cima, e a nossa vida pode melhorar drasticamente.